A terapia que utiliza o cavalo, ou ecoterapia, contribui para o desenvolvimento psicológico, motor e educativo da pessoa com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem. O Senado analisa um projeto que regulamenta a prática dessa atividade. Silvia foi diagnosticada na infância com paralisia cerebral. Fez fisioterapia durante quase toda a vida. Mas foi só há 2 anos, quando ela descobriu a ecoterapia, que o resultado veio. Eu estava fazendo uso de 2 bengalas depois de fazer o tratamento na rede Sara. E aí eu sabia dos benefícios da ecoterapia. Então hoje eu estou usando só uma e eu tenho certeza que em breve eu vou estar sem nenhuma bengala, porque o efeito da ecoterapia é impressionante. Ela frequenta em Brasília o Centro Básico da ANDE, a Associação Nacional de Ecoterapia. Os recursos naturais, a relação com o cavalo, é mágica. Pelo contato direto, eles passam a ter uma abertura maior a receber essas informações que os nossos profissionais que atuam numa equipe multiprofissional. A ecoterapia reúne uma equipe composta por psicólogos, fisioterapeutas, instrutores de equitação, pedagogos, fonoaudiólogos, professores de educação física e terapeutas ocupacionais. Do ponto de vista motor, não existe nenhum aparelho em clínica nenhuma, em lugar nenhum, que promova tantos movimentos em tão pouco tempo como a ecoterapia promove. Quando a pessoa chega aqui, ela chega sempre em um processo especial, em um momento especial da vida dela. Então, ela geralmente está com uma percepção de si, uma imagem de si muito negativa. E aqui ela resgata um valor, ela começa a se ver novamente podendo. O cavalo te dá isso, ele te dá esse empoderamento. Então a pessoa cresce, a pessoa consegue ressignificar muitas coisas em sua vida. Ela consegue elaborar através de processos criativos, soluções. Então, sim, é realmente muito bom o trabalho com a ecoterapia no ponto de vista psicológico. A ecoterapia tem 2 vertentes, a zooterapia e a cinesioterapia. A primeira consiste na reabilitação ou reeducação por meio da relação homem-animal. A segunda utiliza como tratamento o movimento do cavalo. Bastante usada na terapia de pessoas com deficiência, a técnica também vale para quem tem dificuldade de aprendizagem. A Vandete era orientadora de uma grande escola em Brasília, até que, há 13 anos, ela foi convidada a integrar a equipe da ANDE, a Associação Nacional de Ecoterapia. Chegando aqui, ela teve uma ideia, montou um projeto chamado Vivenciando a Pedagogia no Picadeiro. Vandete, o que é esse projeto e qual que é o objetivo dele? Esse projeto visa ajudar as crianças que estão na escola, nas séries iniciais, a desenvolverem o potencial que elas têm, mas que, de alguma forma, por conta do ambiente escolar ou de problemas que a gente não sabe bem quais são, elas não estão conseguindo desenvolver. São crianças que estão em processo de fracasso escolar. E a gente, com a intervenção da ecoterapia, muda totalmente este quadro. Torna o fracasso sucesso. Guilherme é uma das pessoas beneficiadas pelo projeto. Caiu, agora eu estou melhor na escola, melhor nas notas. O trabalho de entidades como a ANDE pode ser regulamentado. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou um projeto que reconhece a ecoterapia como método terapêutico. Já existem estudos que comprovam que o tratamento com o uso do cavalo, que a ecoterapia prevê, ele contribui para o desenvolvimento emocional, psicológico, educativo da pessoa com deficiência. Então, nós consideramos o projeto de regulamentação da ecoterapia de fundamental importância para as pessoas com deficiência. A minha filha, a Daniele, que é uma pessoa autista, ela teve uma recuperação extraordinária, então posso falar de testemunho também como pai, ao participar de um tratamento com o cavalo. Eu considero extraordinário e estarei trabalhando aqui pela aprovação do projeto que regulamenta no Brasil o trabalho com a ecoterapia dentro das tantas terapias que temos voltada para pessoas com deficiência. A Câmara dos Deputados debate um projeto que incentiva a produção, publicação e distribuição de revistas em quadrinhos nacionais. Além de valorizar os profissionais do país, a proposta pretende fortalecer elementos brasileiros de identidade cultural e manifestação artística. Veja na reportagem da TV Câmara.
Nestábulo Ramos passa as noites e os fins de semana criando bichos que exploram os humanos. Os quadrinhos ainda não pagam as contas do artista, apaixonado pelos cartoons. A dedicação aos comics rendeu a ele o Prêmio Bigorna, que incentiva a produção nacional, e o reconhecimento por meio do programa do governo federal, que distribui as histórias nas bibliotecas de escolas brasileiras. Mesmo assim, o artista ainda não conseguiu um espaço no mercado editorial nacional. Existe uma concorrência, então você precisa se destacar de outros profissionais que fazem a mesma coisa que você. Então, você precisa ter temas interessantes, contar uma história interessante, ter bons desenhos ou não, contanto que você se diferencie de outros que estão querendo a mesma vaga que você, né? Como Nestábulo, vários artistas brasileiros sonham em ter suas publicações expostas nas bancas e livrarias do país. Atualmente, os personagens estrangeiros são a grande atração. Poucos brasileiros, como Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, conseguiram dividir o espaço comercial com as criações de fora. Um projeto de lei que tramita aqui na Câmara dos Deputados incentiva a produção, publicação e distribuição de revistas em quadrinho nacionais. De acordo com a proposta, as editoras deverão publicar um percentual mínimo de 20% de quadrinhos brasileiros. O texto que foi debatido na Comissão de Educação e Cultura da Câmara também prevê linhas específicas de crédito para fomentar o mercado e incentivos para as produções nacionais, tais como estimular a leitura em sala de aula. Mas o mercado editorial argumenta que atualmente não há números suficientes de quadrinhos nacionais para abastecer os 20% que estão sendo sugeridos no projeto. Quem sabe que com incentivo fiscal, possivelmente, essa situação altere e não tem nenhum tipo de preconceito contra os cartunistas nacionais. Não adianta você obrigar alguém a publicar quadrinho brasileiro se isso não tiver um trabalho para vender esse quadrinho. Porque você trabalha com comércio aí, né? Não é só a parte artística. Então, só se houver um acordo realmente entre desenhistas e produtores e editores, que eu acho que isso daí pode funcionar. Em várias áreas, vários países do mundo adotaram uma valorização para os seus profissionais. Até no futebol, por exemplo, vários países europeus têm leis restringindo o número de atletas estrangeiros de cada clube. Portanto, acho que nós precisamos reafirmar a cultura e a produção nacional. Com essa lei, eu acredito que isso vai ficar mais forte. Então, eu acho que é a força que faltava para a gente conseguir emplacar mais autores, com mais trabalhos, mais histórias. Para ser aprovado, esse projeto ainda tem que ter o parecer favorável das comissões de Educação e Cultura e de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Depois, a matéria segue para análise do Senado. No próximo bloco, você vai conhecer a música e a dança típicas do pastoril, em Pernambuco. A gente volta em 1 minuto.